Nós vamos resolver aqui o exercício 88 do Sturt, de cálculo. Então ele diz que tem uma reta tangente à hipérbole dada pela equação XYC e que essa reta tangente ela é tangente a um ponto P, a hipérbole. Então a gente tem a letra A e B, e a ele pede para mostrar que o ponto médio do segmento de reta cortado dessa reta tangente, que é esse segmento aqui, essa reta tangente se estende ao infinito, mas o segmento que foi cortado dela tem o ponto médio em P. Então o que ele quer dizer é que essa reta tangente tangencia em P, e P também é o ponto médio dessa segmento de reta aqui dela. Tá? Então é isso que a gente tem. Primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é esses pontos. Então esse ponto aqui é o ponto P, certo? E esse aqui vai ser o F de P, que é dado por essa equação aqui. Então a F de x vai ser igual a C sobre x. O F de P vai ser dado por CP. Então aqui é o CP. A gente também vai encontrar a equação dessa reta tangente, pois a gente precisa desse ponto aqui e desse ponto aqui, para que podemos ver se o seu x médio é o ponto P e se o y médio aqui é o CP. A gente precisa do ângulo dessa reta tangente, certo? Com o ângulo dela, a gente consegue achar essa reta aqui, que vai ser dado pela tangente de alfa vezes o x mais esse coeficientezinho aqui, que nós não sabemos. Esse ângulo aqui pode ser encontrado através da derivada dessa equação, como já foi usado outras vezes. Derivando essa equação fica a gente precisa do ângulo dessa reta que tangencia o P. Então o ângulo dessa reta que tangencia o P vai ser dado por F' de P. Então esse é o nosso ângulo. Com isso a gente já tem tudo. Observe, a equação que fornece uma reta é essa daqui. A gente precisa de dois pontos, o ponto y0 e o x0, né? As coordenadas dele, a coordenada de um ponto, na verdade. A gente precisa da coordenada de um ponto e do ângulo dela, certo? O ângulo a gente tem e os pontos também. Veja que essa equação, essa reta tangente, ela passa por P e por CP. Eles são coordenados do nosso ponto P. Então y, portanto, isso implica aqui y menos o y0, que é CP, pelo ângulo, pela tangente desse ângulo, que vai ser CP ao quadrado, que a gente descobriu através da derivada, que multiplica x e o x0, que é P. Então a gente vai ter menos C P quadrado por x menos mais, né? Menos aqui, mais, perdão, C P. Passando para o outro lado, a gente tem um CP aqui e mais um CP aqui. Então vai dar 2CP.
Opa, tá errado. Aqui é P. 2CP. A gente então tem aqui um ponto que cruza no y igual a 0, certo? E um ponto que cruza aqui no x igual a 0. Então, essa retangente ele cruza o eixo y nessa coordenada aqui, né? O x é 0, então isso aqui é 0, sobra isso, 2CP. E no x, que a gente vai ter que fazer uma continha aqui, então a gente quer o y igual a 0, menos cp quadrado x mais 2CP, um clique aqui, cxp quadrado é igual a 2CP, o que nos dá, aqui corta, aqui sobra um P e aqui sobra 1. Então, 2P. Então, ele cruza aqui no ponto 2P. Tendo isso, o ponto médio desse segmento aqui vai ser a média dessas coordenadas, certo? Então, veja que esse ponto aqui, ele vai ser... vamos fazer aqui então, peraí. Então a gente vai ter 2P aqui. E dois CP. Para a gente achar o ponto médio desse segmento de tamanho, o tamanho dele vai ter que ter dado para um pitágoras. Vamos achar o tamanho aqui só por... Vai ser, esse aqui é o quadrado, esse tamanho todo é o quadrado, igual a 4, aqui é o tamanho disso daqui, 4c ao quadrado, p ao quadrado, mais 4p ao quadrado. Tirando a raiz, a gente vai ter um segmento de 2 raiz de c quadrado mais p quadrado. A gente pode tirar essa raiz. Aqui, 2p c quadrado mais p a quarta. Esse aqui é o tamanho do segmento. Só para desencargo da consciência, né? Por curiosidade. Para a gente achar o ponto médio desse segmento, a gente só faz a média das coordenadas aqui. Então, a gente tem o zero aqui. O x médio desse segmento vai ser 2p menos 0 por 2, que vai dar p. Exatamente aqui no meio, né? A gente dá para ver que o meio desse ponto aqui vai ser o p, já que o tamanho dele é 2 vezes o p. E o y médio vai ser o CP, pois também é o dobro aqui, né? Eu não vou nem colocar, mas eu vou colocar 2CP menos 0 sobre 2, que nos dá CP. A gente está demonstrando aqui o que ele pediu na letra A, que essa reta tangente que tangencia o ponto P também é a média, está dividindo o segmento da tangente aqui em 2. E o outro problema é que ele pediu a letra B.
No item B, ele pede para a gente demonstrar que a área sobre a área desse triângulo aqui, definida por esse segmento de reta, ela não importa da onde que essa tangente que vai tangenciar essa hipérbola aqui. Então não importa de onde o P esteja, a área vai ser sempre a mesma, independente do P, né? Logo, para a gente demonstrar isso aqui, a gente vai ver como que a área desse triângulo aqui é relacionado com o P e com o C. Ou se não é relacionado com o P ou não é relacionado com o C. A área desse triângulo aqui de imediato é uma altura de 2CP vezes a base, que é 2P, vezes meio, o que vai dar uma área de 2C. Então, observe que a área sobre a área desse triângulo aqui do segmento de reta, né, que tangencia em um ponto P qualquer, ele não depende do ponto P que está tangenciando, apenas do C. Apenas do C, essa área vai depender. Então, uma coisa interessante é que, olha só, se essa hipérbole é definida como 5 sobre x, né? A gente vai ter aqui uma área de 10. Então a área desse triângulo aqui vale 10 unidades de área. E a gente também tem aqui que o x médio seria o P, que a gente não sabe, mas dá para descobrir agora que a gente tem, né? O y médio seria 5 sobre P. Vamos descobrir o P aqui então. O P, ele vai estar... Ele vai ser um ponto, a gente tem que escolher, né? O P pode ser ponto 2, essa reta aqui vai tangenciar no ponto 2. Então, o x médio desse segmento de reta ali vai estar no 2 e no 2,5. Então a gente tem essas coisas aqui, trocando para numérico, a gente acha algumas coisas interessantes, né?